assim que a gente vai investindo no nosso negócio, tá? Escolha um que caiba no seu bolso. Oi, turminha! Vamos falar mais um pouquinho sobre utensílios. Nossa, a gente tem muita coisa na confeitaria, né? E a gente precisa entender melhor cada coisinha que a gente usa. Então eu vou bater um papo com a Alessandra para tirar as dúvidas e ajudar vocês com esse vídeo. Qual espátula você indica para alisar bolo? Olha, como os outros itens da confeitaria, nós temos vários tipos de espátulas, né? Mas vários mesmo. As principais essa espátula reta, tá? Você acha ela assim pequena e tem da maior. Tem assim também com uma pontinha quadrada. Tem vários modelos e de vários materiais. Material mais mole, um material mais firme, um mais flexível como essa daqui. Ela é um pouco mais fina aqui no começo e ela engrossa pouquinho até lá. Então ela fica um pouco flexível e eu consigo trabalhar ela bem, tá? Na lateral e até na parte de cima. A curva também, ó, tem essa curva, que essa é maravilhosa, para qualquer momento ela me auxilia demais. Existe essa mesma curva aqui, só que com a ponta fininha. Ela vem afinando aqui, como se fosse aquele cortador de bolo. Em vez de ser ponta arredondada, é uma ponta fina. Também, para alisar, nós usamos assim, ó, essa de plástico. Tem várias marcas também, várias cores e vários tamanhos. Essa mais alta, o que ela é legal? Ela dá a altura aqui do meu bolo, ó. Então, se o seu bolo for bem alto, ela vai pegar na altura certinha e vai te ajudar muito, principalmente na lateral do bolo. Tem gente que usa na parte de cima, mas na lateral ela é sensacional. Você acha ela tanto de plástico quanto de inox. Às vezes acha assim, tá? Menor também. A gente usa muito para chocolate, mas pode usar no bolo, sem problema algum. Tamanhos menores e tamanhos maiores. O mercado hoje está bem diversificado nessa área aí. E nós temos aquele que a gente usa para cortar o bolo na festa, que ele fatia o bolo, que aqui às vezes ele vem igual o meu aqui, ó, do lado eu tenho uma serrinha e desse lado de cá é liso, ou às vezes os dois são lisos, os dois lados são lisos. Eu tenho muitas alunas que usam assim, ela alisa o bolo com essa espátula aqui, ó. Então, é questão de adaptação também, né? Cada um faz a sua adaptação, gosta mais dessa espátula, gosta mais da outra espátula, e aí o que é interessante é assim, você ter uma espátula que dê altura aqui no bolo, para que eu possa trabalhar aqui com altura. Quando eu trabalho, por exemplo, com uma muito pequenininha, se ela for mais baixa, essa até que deu, né? Mas se ela for muito mais baixa que o bolo aqui, eu não consigo fazer o acabamento na altura toda, tá? Aqui também porque eu tô mostrando uma forma, né, gente? Aí você pega um bolo, ele vai ficar mais alto que isso daqui, porque tem recheio, para acabamento, etc. Aí essa daqui não dá. Então, assim, eu tenho que ter a espátula de acordo também com o tamanho do meu bolo, tá? Se, por acaso, dentre essas que eu falei, você precisar comprar a primeira ou uma só, por enquanto eu não posso comprar esse tanto de espátula, então você compraria assim, ó, essa daqui que ela é curva, tá? Igual a outra que eu mostrei, ela começa fininha aqui e aos poucos ela vai engrossando, mas não é grossa não, é só um pouquinho. Isso faz com que ela fique maleável, então na hora de trabalhar isso facilita bastante na hora de alisar um bolo, porque ela é leve e flexível, então isso vai ajudar bastante. Eu compraria essa daqui. Se você quer começar com uma só, dentre todas essas eu começaria com essa daqui, tá? E quando puder, tem as outras espátulas que eu mostrei. Essa espátula curva pequena, ou pode ser a grande, tanto faz, o que você achar melhor,
ela auxilia tanto na lateral do bolo, aqui, tá? Quanto no topo do bolo. Então, isso ajuda muito, porque se eu tenho uma reta dessa, vamos pegar essa pequena aqui para vocês verem, ó, eu tenho essa reta pequena. Estou alisando meu bolo aqui na parte de cima. O que ela pode fazer aqui em cima? Olha aqui, ela pega aqui no cabo dela, aqui em cima do bolo. E aí vai marcando. De um lado ela alisa, do outro lado ela tá marcando. A curva não, porque o cabo vai subindo. Então dá essa diferença entre as duas em cima do bolo, tá? Mas se eu tenho um bolo menor, essa facilita muito. E o que eu acho legal nessa reta, principalmente na mais curtinha, porque existe aquela grandona, né? A que eu mostrei para vocês, é que eu não preciso erguer muito aqui o ombro, ó. Depois que você faz o dia inteiro, 10, 20 bolos a semana inteira, você vai cansando. E ela não cansa, porque você não tem que fazer esse movimento aqui. Então ajuda também para a saúde, ó. Ela vai fazer você erguer até aqui, e não assim. Sendo que a curva, eu preciso erguer mais para poder pegar na lateral. Senão eu não consigo pegar, ó. Se eu abaixar minha mão igual eu tava com a reta, ó, eu ergo até aqui, essa daqui eu tenho que erguer mais. Então, facilita você ter vários tipos de espátula, tá? Mas assim, não só essa daqui, mas como a outra que eu falei. Aí você tem essa de cortar na sua casa, você acha que ela é mais fácil, que ela tá te ajudando, continua por enquanto com ela até comprar uma outra mais fininha que pode te ajudar a trabalhar, tá? E facilitar o seu serviço. O que precisa fazer é isso, é facilitar o seu serviço, tá? Você tem que ter a mão bem leve para poder usar qualquer espátula que for. Eu tenho alunas que alisam bolo com pão duro. Eu nunca consegui fazer isso, porque eu acho assim, ele muito estreito, ó, ele não pega totalmente aqui, ele acaba marcando o meio do bolo, então acaba que não me auxilia muito não. Mas tem pessoas que gostam, ou até mesmo essa espátula aqui, que é de fazer temperagem, tem pessoas que gostam de usar ela aqui, ó, para alisar. Então a gente vai se adaptando e aproveitando o que a gente tem em casa também, tá? O que é interessante, essas espátulas, além da gente poder estar usando para alisar o bolo, ela também pode ser usada para misturar um glacê. Você vai pôr um corante no glacê, ela mistura rápido, tá? Até dentista usa isso aqui para misturar aqueles, fazer massinhas, né? Eles usam esse tipo de espátula, então ela assim, ela agiliza o processo na hora do trabalho, então é interessante ter esse tipo de espátula. A grande a gente já não mistura tanto, mas se eu tenho um bolo grande, se eu tenho um bolo maior que eu preciso alisar esse bolo, e eu venho com uma espátula pequena dessa, eu também não consigo fazer um serviço legal. Porque quando eu vier aqui em cima no bolo grandão, ela vai marcar aqui. Ela não consegue alisar totalmente. Aí eu já preciso uma espátula maior que vai vir na parte de cima do meu bolo ajudando a alisar, tá? Por isso, o investimento em espátulas é muito importante. Ele vai te ajudar bastante, tá? A fazer esse alisamento cada vez mais perfeito. Essa espátula pequena, curva, que eu falei, que ela tem uma ponta fina, ela é do mesmo estilo dessa aqui, só que ela tem uma ponta fina. Ela é muito usada para aplicação de gel em papel arroz, porque ela consegue puxar ali, deixar bem lisinho e a aplicação não fica carregada no gel do papel arroz. Se você vai alisar o bolo com ela, a ponta também pode marcar e aí vou ficar com o meu bolo todo cheio de desenhinhos, como existem as espátulas marcadoras, mas não é o caso. Essa daqui que a gente está falando agora, a gente está falando de bolo liso, como eu faço para alisar, tá? Mas, de qualquer forma, ela auxilia na decoração quando eu quero usar um papel arroz, tá? Essa de plástico, olha, sinceramente ela é ótima, acho que foi uma ótima ideia, porque assim, ela também é maleável, tá? Eu consigo fazer curva com ela mais fácil,
ela não fica rígida demais, igual a de inox é, apesar que você pode trabalhar com a de inox, tá? Mas essa de plástico aqui, ela é sensacional. E aí, quando eu vou aqui no prato giratório, no meu bolo, eu sempre faço o que com ela? Se eu trabalhar com ela reta assim, eu não consigo alisar o bolo. Olha só que interessante. Se eu trabalhar com ela reta também assim, paralelo, também não consigo alisar o meu bolo. Como eu faço para alisar o bolo com esse tipo de espátula? Você vai deixar ela em diagonal, nem reto de cá. Você vai pôr ela assim, meio de ladinho, tá? E aí você vem com o prato giratório, que ele vai facilitar muito, e vem puxando aqui, ó. Facilita demais. Quando eu tô fazendo, eu faço ao contrário, faço assim pra mim. Mas o lado tanto faz, tá, gente? Você pode usar de qualquer lado. Porque essa daqui, ela não tem nem aquela baixadinha, igual essa daqui. Essa tem uma baixadinha aqui, ó, que ajuda também. Só que ela não é tão larga. Então, a largura dessa espátula vai poder fazer os bolos que estão sendo usados agora, de bolos altos, de 20 centímetros, que com uma espátula pequenininha vai marcar o bolo, não fica legal, né? Então, é interessante ter essa. Ela é de um preço bem em conta, tá? É legal você colocar aí dentro da sua listinha, do seu checklist e comprar. Essa espátula que eu comentei, que é a que corta bolo, o que é interessante quando eu tenho ela assim, ó. Tenho ela lisa e tenho ela trabalhadinha. Desse lado de cá, eu posso fazer o alisamento do bolo. Então, eu venho aqui, igual aquela retinha, com ela na curva aqui, também não posso usar reta, eu tenho que deixar em diagonal, eu venho alisando o meu bolo. Faço bastante chantilly, bastante marshmallow, glacê que você gosta, buttercream, e venho alisando. E depois, se eu quero marcar, eu tenho a mesma espátula e eu posso marcar com esse dentinho aqui, ó. É bem interessante, porque ela vai fazer os nervinhos nela lá. Então, ela vai te ajudar nos dois sentidos, né? E depois ela ainda fatia o bolo também na festa, se você quiser, tá? Ela vai te ajudar bastante na lateral do bolo também. Bom, se eu for pensar resumidamente aqui, o que eu posso fazer? Entre usar um pão duro, usar uma espátula que eu tô acostumada a cortar bolo com ela na festa, usar uma espátula de plástico, ou eu uso essa daqui, né, que é a espátula de inox com cabo de plástico. De qual dessas, o que eu faria? Qual que eu compraria mais, né? A minha ideia, eu prefiro ter essa daqui, ó, tá? Com curva, ou a pequena ou a grande, se você quiser a grande. E se você não gosta da curva, então adquira pelo menos essas duas aqui, ó. Uma grande reta ou uma pequena reta. Isso já vai te ajudar. E conforme você for trabalhando com o tempo, aí você vai comprando outras espátulas que vai facilitar bastante sua vida. Chefe, qual a sua sugestão de espátula para decoração? Hoje também a gente tem umas espátulas legais para decoração, né, gente? Umas espátulas que eu falo pente, mas é uma espátula marcadora, né? Na época que eu comecei chamava pente. Aí o pessoal estranha falar pente, né? Mas existem vários tipos de espátula marcadora. Depois que você alisou o seu bolo, você deixou assim uma camada boa de chantilly, ou do buttercream, ou do glacê que você quer aplicar ali, tá? A base de manteiga, de gordura, o que for. Aí eu vou vir com uma espátula para marcar. Tradicionalmente, o que a gente usa? Essas espátulas, né, esses marcadores, que eles vêm com desenho. Maravilhoso, né, gente? Olha aqui que desenho. E vem com corte, um desenho para dentro ou desenho para fora. Um desenho para dentro ou desenho para fora. O que é interessante isso? Ele vai me dar versatilidade de modelos. Cada pente faz 2 modelos. E geralmente vem assim, ó, vem um joguinho no pacote com 2, tá? E aí vocês vão ter diversidade. Eu compraria pelo menos esse aqui para começar, né? E depois você vai diversificando e vai comprando uma variedade de marcadores, que é bem legal ter esses marcadores. Principalmente quem não gosta muito de usar bico, quer fazer bico todo na lateral,
usa os marcadores. Aí você pensa assim, você pode falar assim para mim, nossa, mas eu não tenho esse tanto de... Não dá para comprar agora, não tem outra coisa que eu possa usar? Tem outra coisa que você possa usar. Essa espátula aqui você pode usar, que a gente usa muito para fazer temperagem, às vezes até alisar o bolo. Eu venho com ela aqui na lateral, imagine que aqui já está alisado, eu já tenho um bolo liso aqui já, de chantilly, por exemplo, ou chantininho. E eu vou vir aqui, ó, movimentando, é interessante ter o prato giratório, para baixo e para cima, e eu consigo marcar com ele. Se você não quiser usar esse tipo aqui, pode ser as de plástico, até a mais simples que faz temperagem, ela marca o bolo do mesmo jeito, e até mesmo um pão duro. Esse pão duro pequenininho, às vezes você não dá nada por ele, fala, é só para misturar alguma coisa. Não, ele é ótimo, ele fica maravilhoso aqui, ó, ele faz cada detalhe aqui que você fica bobo de ver. Então assim, você pode usar um monte de coisa, tá? E pode fazer, sabe o que também? Usar até mesmo um garfo. Até um garfo você pode usar. Meu primeiro bolo eu fiz foi com um garfo. Decorei tudo com garfinho. Então, por que não usar o garfo hoje? Hoje tá na moda esses tipos de decorações diferentes, né? Essas laterais trabalhadas com espátula, com marcador, com pente, com pão duro. Você vai poder ter uma diversidade bem grande. Mas é interessante ter o prato giratório. Você gosta dele mais baixo, mais alto, de vidro, do que for. É interessante, porque ele vai ajudar a fazer o movimento correto de usar a espátula. Porque quando eu não tenho prato giratório, vamos supor que aqui eu tô sem prato giratório, eu venho aqui marcando. A hora que eu chego aqui, eu tenho que puxar o prato de novo lá de cá. Até eu puxar, eu já marquei e já fiz um vinco assim no meu bolo. Então, o que é legal? Prato giratório, eu posso continuar e preparar sempre a lateral com ele. É muito interessante ter prato giratório. E eu gosto muito daquele prato de ferro. Um prato que é até difícil ser tirado do lugar. Ele é pesadíssimo, pesadíssimo. Mas isso é um sonho para o futuro, gente. Se você tiver um prato giratório tradicional, pode usar que ele vai te ajudar bastante. Tem algum acessório que me ajuda a decorar o bolo, além das espátulas? Tem sim. Nós temos uma variedade de acessórios, mas acho que um dos assim que eu vou destacar para você agora e te falar assim mais exclusivamente é o prato giratório. Coloquei algum aqui para vocês darem uma olhadinha nos meus pratos giratórios. Olha só. Você tem prato giratório mais alto, né? Baixinho. Esse aqui eu coloquei até um silicone nele. Médio. Tem prato giratório de tudo quanto é jeito, né, gente? Tudo quanto é material. Ferro, plástico, vidro, tudo. O prato giratório, o que ele vai fazer? Ele vai te auxiliar, principalmente nesse acabamento da lateral. Quando eu quero trabalhar aqui em volta do bolo, e eu precisava girar isso com a mão, e com a mão aquilo demora, enrola, dá aquela brecada com a mão, o prato giratório não. Ele vai girar e vai fazer o serviço para mim, tá? E o interessante é que ele gira dos dois lados, né? Esse sistema de rolamento dele faz todo o trabalho que eu teria que fazer rápido aqui na minha mão. Não é que você não vai girar, você vai girar. Mas, ó, é leve, é levezinho, ó, tá? Rapidinho você gira aqui, é prático demais. Prato giratório tem que estar na lista e tem que fazer, tá? Assim, lá no meu checklist, lá no meio, vai ajudar demais. E essa questão de a gente ter vários tamanhos também vai facilitar pra gente, né? De alumínio, de vidro, polietileno, de ferro, etc, né? Que eu já falei. Mas como que eu faço na hora de escolher? A gente fica tão indecisa. Como que eu vou escolher esse prato giratório? Gente, no começo, compra o que couber no bolso, não preocupa com isso. Compra um prato giratório que vai te atender ali no começo. Conforme você for vendendo seus bolos, você compra um melhor e um melhor até ter um de ferro. É assim que a gente faz, a gente vai investindo no nosso negócio, tá? Escolha um que caiba no seu bolso. Esse equipamento é um equipamento que é parceiro nosso. A gente não pode ficar sem o prato giratório porque facilita, assim, 99% da nossa vida. Existe uma infinidade de bicos no mercado.
Qual você indica para quem está começando no ramo da confeitaria? Olha, bico, eles são assim uma das peças mais importantes na parte da decoração. A gente tem vários tipos de decoração hoje em dia, mas bico sempre está presente nos nossos bolos, né? Então eu vou te indicar alguns bicos básicos e uns bicos especiais também, que aí você pode diversificar a decoração do seu bolo, tá? Os bicos básicos, o que você vai começar? Começa pelo número 3, que é o perlé. Dentro dessa linha de bicos perlé, nós temos uma variedade bem grande. Ele começa pelo número 1, ou até um L, que é mais fininho, que é bem fininho o número 1. Aí ele vai aumentando a espessura. 2, 3, 4, até chegar ao 12. Depois disso, o que faz? Ele passa a ser bico tamanho industrial, que a gente chama de industrial. Mas são os bicos grandes, tá? Aí ele tem, por exemplo, 1A, 2A. Mas se você já começar com um bico perlé 3, ele já vai te ajudar em muita coisa. Se eu quero um pouquinho maior, o 12 também. Então, dentro da linha de perlé, que é esse bico que tem um buraco só, liso, tá? O 3 e o 12 já começa bem, mas não pode ser só perlé, eu preciso ter outros bicos. Então, um dos bicos principais que a gente usa muito é bico pétala. E assim como o perlé, ele tem uma variedade de números. O 104 é básico. Todo mundo que tem que ter o bico 104. Eu ainda diria o seguinte, ó. Tenha pelo menos 2 do 104. Porque às vezes eu quero fazer uma flor que tem 2 cores. Aí você pode pensar, mas flor com 2 cores? Tem. Tem. Ela chama amor perfeito. De um lado ela é de uma cor, do outro lado ela é outra cor. Por exemplo, roxo e amarelo. Né? Do lado é roxo, do outro lado é amarelo. Então eu preciso de 2 bicos, senão eu não termino nunca de fazer essa flor, tá? Outra coisa que você pode ter também, outra numeração de bico, são os bicos folha. O bico folha a gente usa para fazer os arranjos com as flores, a gente usa na lateral, é um bico muito usado, tá? Então, um número assim que você pode ter que vai te ajudar em geral é o 352. Esse 352 você usa tanto para lateral quanto para folha. Mas se eu quero uma lateral assim com mais gordinha, mais trabalhada, aí você vai usar a linha do bico folha 69 ao 70. Então todos os bicos ele tem variação de números, desde o pequenininho até o maior e o tamanho industrial. Você pode usar nessa faixa, 69, 70 é um tamanho muito legal para acabamento de arranjo de flores ou acabamento de lateral, tá? Ou um ou outro, ou 352 ou o 70. Se der, compra os dois, se não, ou um ou outro, tá? E aí nós temos também a linha pitanga, que é muito, mas muito usada. Ela começa com o número 13 e vai até 32, depois tem os tamanhos que são diferenciados e os tamanhos que a gente chama de industrial ou grande. Dentro do bico pitanga, o que seria interessante você ter? Um 18, um bico 21 e um 190. Pelo menos 3 números de pitanga, tá? Que eles vão fazer não só pitanga, como faz também flores. Faz lateral, faz borda, faz rodapé, faz cordinha. Nossa, pitanga é muito usado. E não pode faltar, nessa linha de bico grande, o bico que tá assim famosão e acho que vai ficar para a vida toda, que é o bico 1M. Esse bico 1M, ele tem história. Ele é um bico diferenciado, ele é pitanga, com os dentinhos mais fundos e não tem muitos dentes, não. Tem pitanga que tem mais dentinho que ele. A história desse bico é uma homenagem, tá? Esse bico foi criado pela empresa Wilton e tinha uma senhora, Dona Mary, que amava trabalhar com bicos e ficava inventando e criando modelinhos diferentes de cada bico. E ela pediu para o seu Wilton se ele podia ver se ele criava alguma coisa, algum bico diferente, que ela pudesse fazer com ele vários tipos de acabamento, mas que ele ficasse mais fundo e conseguisse fazer as rosinhas. E aí ele
pensando nela, criou esse bico aqui e fez a homenagem para ela. Então ele é um M de Maria, de Mary, tá? Se você não sabia da história, é bem interessante a história desse bico, né? E a gente usa muito em tudo, lateral, flores, etc, como eu falei. Na sequência, nós temos os bicos especiais, que eu tinha comentado lá no começo, que eu falei para vocês que a gente devia ter alguns bicos especiais, além dos tradicionais. Por exemplo, o que é um bico especial? Um bico chuveirinho. O bico chuveirinho, ele vai facilitar a minha vida pra caramba. Ele é o bico com vários furinhos no tamanho de um bico 1 ou de um bico 2, depende da marca, tá? Um perlê 1 ou perlê 2. E quando eu for fazer uma flor ou uma grama, eu não preciso ficar pegando o perlê e apertando de um em um lá a vida toda. O chuveirinho já vai fazer esse trabalho várias vezes. E tem ele também, tamanho industrial. Todos os pequenos eu tenho tamanhos grandes. Você pode comprar um chuveirão, que também vai te ajudar pra caramba. E aí nós temos umas variações de bicos com tamanhos diferentes para fazer flores ou para fazer acabamentos, que você pode ir adquirindo com o tempo. Como eu falei do pétala, não tem o 104? Então tem o 103. Ah, o folha, eu não falei 69, 70? Tem o 67. Ah, tem uma pitanga 13. Tem um 18, eu posso pegar um 14. Então você pode ir variando e fazendo aquela caixa maravilhosa de bicos. Mas além desses, tem uns bicos que são exclusivos para babado. Às vezes com a pitanga, com folha, eu faço babado, eu consigo fazer aquele babado bonito. Mas tem um bico que ele só faz babado. Então você pode adquirir também esses bicos, por exemplo, o 2D, o 2B, o 366, o 48. Tem um monte de bicos que faz babado que vocês podem ter e eles são um tamanho só, eles não têm assim tamanhos diferentes. Igual o pitanga tem vários tamanhos, não, ele tem aquele tamanho e acabou. É bom para você fazer saia de boneca, fazer lateral do bolo, a borda tá usando muito também, tá? O que você deve fazer? Vai adquirindo os bicos e tendo essa variedade de bicos, para quê? Não só para o seu cliente, mas para você também sair da rotina. O confeiteiro cansa de ficar só fazendo pitanguinha, pitanguinha, pitanguinha. Tenha bicos variados, crie modelos, se arrisque, faça modelos diferentes, tá? Pega o bico e faz coisas diferentes para você ver a inovação no seu bolo. A pessoa fala, nossa, ela criou isso aqui, ó. Olha, fulano criou aquilo ali. É interessante você poder explorar dos bicos, tá? Mas a gente não pode esquecer que bico precisa de manga de confeitar, né? Então você pode ter assim a manga de confeitar, que a gente chama de descartável. Tem ela grande, tem ela menor e tem de vários materiais, de plástico, de lona, tem aquela de tecido. Aquela de tecido eu não gosto não, ela acaba que vai ficando com cheiro ruim. Eu prefiro a descartável, que não é tão descartável quanto a gente pensa, né? Dá para você lavar e reutilizar até ela estourar. E como é plástico, ela não vai ficar tão cheiro assim forte. Usou o chantilly, lavou, ela permanece boa por muito tempo. Ela vai saindo a marca da indústria, mas você consegue usar a manga de confeitar sem problema nenhum, tá? E se você gosta, você pode usar também a matriz, que tem aquela pecinha pequena e tem a maior para bicos industriais, que vai facilitar trocar o bico na manga de confeitar. Você pega, corta a ponta da manga, coloca a parte grande da matriz dentro, o bico e enrosca. Aí eu tô com glacê aqui, nossa, eu queria usar esse glacê com outro bico. Desenrosca, põe outro bico, enrosca de novo e trabalha novamente. Então a matriz ou o suporte, tem gente que fala suporte também, né? Ou acoplador, o nome que você quiser aí, tá? Vai facilitar nessa troca. Se eu não tiver ele, o que eu tenho que fazer? Eu tiro todo o glacê de dentro, lavo, ponho o bico, ponho o glacê de novo, vou trabalhar. Então, é bem interessante ter também a matriz para poder estar trabalhando com os bicos, tá? Gente, foi bem legal, né? Que interessante. Cada detalhezinho que a gente trabalha na cozinha tem um acessório, tem um utensílio que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Se vocês gostaram do meu vídeo, coloca
Coloca aqui nos comentários, gostei, chefe, quero mais. Coloca alguma dúvida, algum utensílio que você tem aí na sua casa e você ainda não sabe usar, eu vou procurar te ajudar, tá bom? Mas não esquece, gente, compartilha só com todo mundo. Lembra de se inscrever no meu canal, que eu tenho YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, @chefcrevoci. Até a próxima!